Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, tia Liliane hoje trouxe um conteúdo bem legal para a gente aprender mais um pouquinho, tá bom? Olha só, hoje nós iremos ter noções de unidades de medidas. Tia Liliane, o que é a unidade de medidas? Olha só, unidade de medidas é tudo aquilo que nós utilizamos para poder medir. Medidas de tempo, temperatura, comprimento, capacidade e massa. Ah, tia Liliane, ficou mais complicado ainda. Como assim? Medida de tempo. O que eu vou utilizar para poder medir o tempo? Calma, criança. Alguém já inventou como que nós vamos fazer para poder medir o tempo. Olha só. Nós já temos aqui o nosso calendário. Alguém já inventou. No nosso calendário, nós medimos o tempo através dos dias, meses e ano. E para medir o tempo também, nós podemos utilizar o nosso relógio. No relógio, nós podemos medir horas, minutos e segundos, tá bom? Então, para medir o tempo, nós podemos fazer a utilização do nosso calendário e relógio. Então, nós temos as medidas de tempo. E para poder medir temperatura, como que eu vou fazer? Como que tá a temperatura hoje aí na tua casa? Tá fazendo muito frio ou tá quente? Aqui na minha casa tá muito quente, tá fazendo muito calor. A temperatura hoje aqui tá bem alta. E criança, me conta aí, quando você não tá se sentindo bem, tá sentindo alguma coisinha assim na barriga, tá com dor de cabeça, vai lá e fala: mamãe, eu não tô me sentindo bem. O que é a primeira coisa que a tua mãe faz? Ela vai logo lá e faz assim na sua testinha, assim na bochechinha, no pescoço, para saber se você tá com febre. Porque ela quer saber a temperatura do teu corpo, se tu tá doente ou não. Ah, e o que a mamãe faz além de pôr a mãozinha para poder sentir a temperatura do teu corpo? Como que ela faz para confirmar se tu tá doente ou não, se tu tá com febre ou não? Olha só, faz a utilização do termômetro para poder medir a temperatura. Então, para medir a temperatura, nós utilizamos o termômetro, tá bom? Então, nós já sabemos, temos já noções do que são medidas de tempo, temperatura. Agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre medidas de comprimento. Comprimento, tia? Como assim o comprimento? O comprimento, ele serve para você poder saber qual que é o comprimento do meu colchão, qual que é o comprimento da minha porta, quanto que mede aqui esse quadro, quanto que mede a mesa da minha cozinha. São medidas, quanto que as coisas medem. Para poder saber isso, nós podemos utilizar a nossa fita métrica. Olha, a minha é bem grandona. A minha tem 1,5 metro de fita. Então, eu posso medir coisas bem grandes. Então, eu já tenho aqui a fita métrica e também nós podemos utilizar a régua. Tia Liliane aqui tem uma régua de 50 centímetros, bem grande, não é, criança? E olha só, essa daqui, talvez vocês podem até ter em casa. Essa daqui é uma régua menor de 15 centímetros. Nós utilizamos a fita métrica e réguas para poder medir coisas, não é? Você quer saber a medida de alguma coisa, você tem que utilizar essas medidas, né, de comprimento, tá bom? Mas calma, isso aí é uma coisa para uma outra aula. Lá na frente a tia Liliane explica mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Hoje nós só vamos ter só um pouquinho de noção sobre medidas de tempo, que nós podemos medir com relógio e calendário, temperatura, que nós temos aqui o nosso termômetro, e medidas de comprimento, que nós podemos utilizar esses instrumentos, não é? Para poder te explicar mais sobre medidas de capacidade e massa, tia Liliane vai só mudar aqui a posição do celular para poder te explicar melhor sobre isso, tá bom? Só um pouquinho.
Prontinho. Tia Liliane agora vai continuar explicando para vocês sobre medidas de capacidade e medidas de massa, tá? Para medir as medidas de capacidade e massa, primeiro eu preciso separar o que é líquido do que é sólido. Nós iremos precisar separar, porque na hora da tua receita, criança, você vai observar que lá fala assim: 1 litro de leite, 500 gramas de açúcar. E aí você vai se perguntar, como que eu vou separar esse material, esses ingredientes, não é? Então, para poder separar esses ingredientes, primeiro você precisa separar tudo o que é líquido, né? O que molha, né? O que é líquido, do que é sólido, daquilo que eu posso, né? Pegar, assim, que seja sólido, tá? Que seja massa. Para poder sabermos a medida de capacidade, então nós temos que primeiro separar tudo o que é líquido. As medidas de capacidade, elas são medidas por litro, que é representada pela letrinha L, e por mililitro, que são as ml, tá? Representado por ml. Então, aonde você vê que fala assim, 1 litro, quer dizer que eu preciso de 1000 ml para poder fazer 1 litro, tá? Aqui, ó, deu aqui como exemplo aqui o leite. Aqui no leite, aqui, ó, tá vendo, ó, 1 L. Quer dizer que esse conteúdo aqui, ele contém 1 litro, tá? Então, aqui nós temos 1 litro de leite e as ml são representadas pelo mililitro. Quer dizer que são as unidades menores do litro, tá? Elas são representadas no mililitro. Então, aqui nós temos aqui o nosso vinagre. No vinagre, aqui consta aqui, ó, 750 ml. Então, quer dizer que aqui eu não tenho 1 litro inteiro. Eu só tenho 750 mililitros, que são as unidades do litro. Eu tenho menos que 1 litro, tá bom? Então, essas aqui são as unidades de capacidade. É tudo aquilo que é líquido, são representados pelo L de litro e ml de mililitro. Aqui do outro lado, nós precisamos separar tudo aquilo que é sólido. Mas, tia Liliane, como assim sólido? Tudo aquilo que eu posso ter por quilo e gramas. O quilo, ele é representado pela letra K e G, que quer dizer quilograma. E o Gzinho representa grama, tá? Então, deixa eu te dar aqui um exemplo. Vamos lá. Aqui eu tenho um pacote de açúcar. No meu pacote de açúcar, aqui diz que aqui tem 1 quilograma de açúcar. 1 kg. Então, tem 1 quilograma de açúcar. E isso aqui é sólido. Isso aqui não é líquido. Isso aqui é um sólido. Então, ele é representado por kg, porque aqui tem 1 quilo. Aí, deixa eu te ver aqui outra coisa, que represente gramas. Aqui, eu tenho aqui o flocão. Aqui no meu flocão, ele diz aqui que eu tenho 500 gramas. Eu tenho 500 gramas de floco. Então, quer dizer que aqui eu tenho a metade de 1 quilo, porque 1 quilo são 1000 gramas. Como no flocão eu só tenho 500, então eu tenho meio quilo, tá bom? Só para vocês entenderem melhor como que funciona isso e como que vocês vão separar os ingredientes da tua receita, tá bom, criança? Então, deixa eu te separar aqui rapidinho o que é líquido para um lado e o que é sólido para o outro e como que nós podemos fazer essas medidas, tá bom? Olha, o vinagre, ele é líquido, então ele vai ficar do lado de lá. O leite é líquido, fica aqui mesmo. Eu tenho o óleo líquido. O leite condensado, o que ele é? Sólido ou líquido? Líquido. Creme de leite, líquido.
A manteiga, ela é o quê? Ela é sólida, fica desse lado mesmo. O flocão, que é sólido, fica aqui também desse lado. E aqui eu tenho aqui um pacotinho de suquinho, aquele pó para fazer suquinho, que ele é um sólido. E aqui eu tenho um iogurte. Esse iogurte, ele é o quê? Ele é líquido. Aqui diz 950 ml, tá bom? E aí, tia Liliane, como que eu faço para poder medir esses ingredientes? Simples, crianças. Para poder medir tudo aquilo que é sólido, nós fazemos uso de balança. Quem já viu uma balança como essa? Olha só. Fazemos uso da balança para medir tudo aquilo que é sólido, né? Como a tia Liliane já separou aqui, nós temos aqui como medida sólida o açúcar, o flocão, já trouxe aqui um pacotinho de suco, o fermento para bolo e margarina. Esses são um dos ingredientes que são mais de costume que se usa em receitas, mas existem muitos outros que vocês podem estar medindo, né? Que são ingredientes sólidos, né? Que é tudo aquilo que não é líquido. E como exemplo de ingredientes líquidos, nós temos aqui o vinagre, o óleo, o leite condensado, creme de leite. E a tia Liliane também trouxe aqui uma medida de água, porque nós vamos fazer uma coisinha aqui agora, juntinhos. Olha só, tia Liliane trouxe aqui a medida de 1 litro de água. Deixa eu ver se dá de vocês verem aqui, olha. Aqui a tia Liliane marcou aqui 1000 ml de água. Então, quer dizer que aqui eu tenho 1 litro de água. E também trouxe um copo medidor. Nesse copo, nós utilizamos ele bastante para poder medir as ml. Tipo, eu só preciso de 20 ml de leite. Então, eu vou procurar aqui no meu copinho aqui de medidas, onde que eu posso encontrar apenas 20 ml de leite. Vou lá ver a marcação e vou servir apenas a quantidade pedida na receita. Então, para isso é utilizado o copo medidor, tá bom? E também como exemplo de utensílios que a gente pode utilizar para poder estar medindo, tia Liliane tem aqui um kit de medidas, de medidores. Olha só, lá em receitas sempre se fala assim, 1 colher de chá de sal. Aí então, essa colherzinha de chá pode ser essa, como também pode ser substituída por essa que a gente encontra dos medidores, tá? Que vai dar a mesma medida, uma colher dessa daqui vai dar essa mesma medida, tá bom? E também fala assim, 1 colher de sopa de açúcar, né? Aí tem lá o medidorzinho, medindo a mesma quantidade do fundo, né, da colher. Nós encontramos também medidores e também você pode utilizar a colher como medida, tá bom? E aqui nós temos umas unidades menores de medida, não é? Aqui eu tenho aqui de 60 ml, 80 e 120 ml, que pode ser medidas aqui também. E como xícaras também. Aqui tem 1/4, 1/3 e meia xícara, tá bom? E essa da medida aqui, que é a maior, e aqui fala que é uma medida de 1 xícara, né? Que corresponde a uma medida de 1 xícara comum dessa de café, tá bom? Aí é a mesma medida, né? Que se põe aqui, é a mesma quantidade, né? Então, a gente pode estar substituindo. Quando você não tiver esses utensílios em casa, você pode usar a xícara, um copo, as colheres, para poder estar medindo também, tá bom? E agora a tia Liliane vai te dar aqui um exemplo de um alimento sólido, que quando preparado, ele vai se tornar líquido, que é o exemplo aqui do nosso pacotinho de suco. Vejam só. Aqui no nosso pacotinho de suco, aqui diz que aqui dentro desse conteúdo dessa embalagem, nós temos 30 gramas, né, de preparo pro suco, né, de pozinho. Tenho 30 gramas. E essas 30 gramas, ela prepara 1 litro.
Apenas o conteúdo desse pacote vai preparar pra gente 1 litro de suco, tá? Então, nós vamos pegar esse conteúdo que é sólido, que é um pozinho, aqui dentro tem açúcar e o preparo do suco. Aí a tia Liliane vai rasgar aqui agora. Isso aqui eu acho que você já deve fazer bastante em casa, né? Suquinho, refresco. Aí a tia Liliane vai abrir aqui. E eu vou adicionar no meu 1 litro de água. Então, o que é sólido vai passar a se tornar líquido quando preparado. Era pra mim estar fazendo isso aqui em uma jarra. Só que a tia Liliane não tem nenhuma jarra que tenha esse medidor. Por isso que a tia Liliane fez aqui no meu liquidificador. E depois eu vou passar pra uma jarra e pôr lá na minha geladeira. Vai ficar bem geladinho e delícia. Prontinho. Então, eu transformei aquele conteúdo que era sólido em líquido. Preparei aqui junto com vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa aula de hoje, tá? E que tudo isso que eu tenha falado aqui te ajude você a preparar as suas receitas com a sua família, tá bom? Tia Liliane tá adorando já as fotos, que eu já estou recebendo lá no grupo, todos os vídeos, viu? Tia Liliane tá curtindo bastante, tô muito feliz com o resultado, tá bom, crianças? Eu espero que vocês também estejam se divertindo bastante junto com a família, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, a tia Liliane tá aqui para tirar, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima!